Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu entendi do texto chamado Intimidade com Deus. Esse texto foi escrito por Marisa Vieira. Ele está no Manancial. E Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu apenas vou dizer para vocês aquilo que eu entendi, ok? Vamos iniciar orando? Pai, te agradecemos por esse momento, pedimos que tu estejas conosco, com nossas mentes e nossos corações, para que possamos estar realmente concentradas naquilo que vamos estudar. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, a irmã Marisa Vieira escolheu o Salmo 139 para lermos hoje. E eu vou então ler com os irmãos, tá bom? E ele é assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando eu trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses o ímpio, ó Deus, afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Esse salmo de Davi é um salmo muito profundo, né, irmãos? Quando a gente pede para o Senhor sondar as nossas almas, o nosso espírito, nós temos que ficar atentos, porque Ele sonda. Bom, o nosso texto do Manancial chama-se Intimidade com Deus. O versículo escolhido foi o versículo 23 e 24, né, do Salmo 139. E diz assim: Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Bom, aí a irmã que escreveu esse texto diz que em casa, na casa dela, compartilhamos nossa intimidade. Então, um compartilha com o outro aquele que eles sentem. Então, lá é o lar dela, é o lugar onde a gente cresce, onde eles crescem,
e adquirem a bagagem que levamos para toda a vida. E assim deveria ser em todo o lar. É ali também, no lar, né, que as pessoas nos conhecem bem. Sabem com que cara acordamos, se comemos muito, se comemos pouco, sabe como o motivo pelo qual a gente briga. As pessoas da casa da gente sabem como a gente é verdadeiramente. Então, se os de casa conhecem o nosso caráter, imagina Deus, né? Que tem acesso ao nosso coração. Então, essa relação íntima de conhecimento que Deus tem sobre nós, dá pra gente uma sensação de segurança, pois Ele está com a gente nos melhores e nos piores momentos. Ele conhece a gente desde a formação e nos fez únicos. Não existe ninguém igual a gente, tanto é que não existe uma impressão digital que seja igual a outra, não existe. Nós somos únicos e Deus nos teceu, né? A Bíblia diz que nós somos tecidos. E hoje a gente sabe, né, que os DNAs também não são iguais uns aos outros. Então, a relação de intimidade que fala neste salmo nos leva ao final dele, quando Davi pede que o Senhor o sonde o seu coração. Então, ser sondado por Deus é um desafio, porque implica em ser confrontado naquilo que estamos confortáveis. Então, assim, muitas vezes a gente se sente confortável em muitas situações, né? Então, a gente às vezes fala assim, ora pra mim, porque eu sou o único crente lá onde eu trabalho, isso é super desconfortável. Não, mas, glória a Deus, se é o único crente, é lá que você deve estar, né? Então, as pessoas, elas têm que conhecer as coisas que a gente faz, e coisas boas, né? Que elas possam reconhecer em nós que fazemos essas coisas para o Senhor, que nós temos o Senhor. Mas mesmo que a gente não faça dessa forma, a gente faça só para aparecer, só para que as pessoas nos achem boazinhas, o Senhor conhece a nossa intenção. Ele conhece a nossa inteligência. Então, Ele sabe que quando a gente faz uma coisa, se aquilo a gente atribui a nossa inteligência ou se a gente atribui aquilo ao Senhor. Então, pedir para o Senhor sondar o coração é pedir que Ele acesse nossas áreas da vida. Coisas que a gente esconde de todo mundo e às vezes nem a gente mesmo conhece. Mas Deus, quando sonda, Ele conhece. Então, quando a gente pede para Deus sondar os nossos corações, a gente acaba deixando na mão dele o direito de nos mostrar os maus caminhos e abandonar aqueles caminhos e andar nos caminhos do Senhor. Então, só Deus, só o Senhor tem acesso total à nossa vida. Mas tem uma coisa, Deus não vai chegar dando uma voadora no seu peito e falando assim, você tem que fazer a minha vontade. Não, Ele não nos obriga a fazer a sua vontade. Ele não nos obriga a seguirmos a Jesus Cristo. Ele não nos obriga a sermos obedientes. A obediência é uma escolha pessoal. Então, a sugestão do texto é que você escolha o bem. Escolha estar ao lado de Jesus. O manancial termina assim. Pedir para o Senhor nos sondar é permitir que Ele acesse áreas da nossa vida que escondemos das pessoas e até de nós mesmos. Não é fácil não, né? Bom, então hoje, para encerrar, eu vou usar como metáfora uma história que não aconteceu, realmente é um conto de Hans Christian Andersen, que eu adaptei para a nossa situação. E o conto chama-se A Menina que Pisou no Pão. Então, existia uma menina que desde a mais tenra idade, ela não tinha uma boa índole. O nome dela era Inger. E a menina Inger, ela era má. Mas as pessoas que a viam não conseguiam enxergar a maldade nela, porque ela era uma pessoa muito bonita. Ela tinha lindas feições, então todos que olhavam para a menina Inger achavam que ela era uma pessoa boa.
Mas na verdade não, ela arrancava as asas da mosca, das moscas, ela colocava os gafanhotos em alfinetes. Ela era uma menina má, muito má, e ela judiava muito da mãe dela. Inclusive, sempre que possível, ela pegava o avental da mãe e pisava no avental para sujá-lo. E a mãe sempre dizia assim: ô pequena Inger, eu sei que você agora pisa o meu avental, mas quando você for adulta, certamente você pisará o meu coração. Mas a menina Inger não ligava para a mãe e desprezava os pais e desprezava todas as orientações, todas as lições boas que lhe eram ensinadas, ela simplesmente ignorava. E chegou a época que a menina Inger teve que trabalhar e ela foi para a casa de uns patrões, ela ia servir naquela casa. E os patrões a tratavam muito bem, a vestiam muito bem, cuidavam muito bem dela. E ela vivia, apesar de ser uma empregada naquela casa, ela vivia muito bem. E os patrões sempre diziam: Inger, você tem que visitar a sua mãe, você tem que visitar o seu pai, você tem que ir lá no povoado. E ela sempre se fazia de louca e nunca ia visitá-los. Um dia, a dona da casa falou assim: você vai visitar os seus pais. E a Inger foi. Mas no meio do caminho, quase chegando lá, ela avistou ao longe a sua mãe conversando com umas pessoas do povoado, só que a mãe trazia nas costas um monte de galhos, né, de árvore, porque ela estava pegando lenha. E aí a Inger falou: eu não vou pagar esse mico, eu não vou lá. E voltou para a casa dos seus patrões e não disse que não tinha ido visitar os seus pais. Passado mais um tempo, sempre a patroa insistindo para ela visitar a mãe, e o seu pai faleceu e a Inger não foi até lá, e a mãe ficou sozinha. E um dia a patroa disse: Inger, você tem que visitar a sua mãe. E olha só, leva este pão. E fez assou um enorme pão para que a Inger levasse para sua mãe lá no povoado. E a Inger falou: bom, eu vou colocar a minha melhor roupa, o meu melhor sapato e ó, vou bombar naquele povoado. Pegou o pão com a maior má vontade e se encaminhou para o povoado. Só que aconteceu, no caminho para chegar até a sua casa no povoado, ela tinha que passar por um brejo. E aquele brejo estava meio alagado. E ela viu que ela iria sujar os seus pés. Então, o que ela fez? Ela jogou o pão num determinado lugar para que ela pudesse pisar com os seus sapatos novos e não sujá-los, para que ele desse acesso para o outro lado da poça d'água. Só que imediatamente, quando a Inger colocou os pés naquele pão, o seu pé ficou grudado no pão e imediatamente aquele pão começou a afundar, 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 e ele foi parar lá no fundo do brejo. Só que a menina Inger, ela ficou no fundo do brejo, mas ela não morreu. Ela escutava o que as pessoas diziam. Então todo mundo falava: olha, você viu a menina que pisou no pão? É isso que dá quando as pessoas são arrogantes, quando as pessoas são más. Ela via a mãe dela que chegava perto do local onde ela tinha afundado e a mãe dela chorava muito e dizia: você deve se arrepender, você deveria ter se arrependido de todas as coisas erradas que você fez, eu sempre lhe ensinei. E ela ouvia também os patrões chorando por ela, aquele chororô, e ela falava assim: ô, gente chata, imagina que eu ia sujar os meus sapatos, agora eu tô aqui nesse lugar nojento, sujo, imundo. E ela continuava sendo arrogante. E os anos foram passando e cada vez mais as pessoas foram falando menos dela e ela continuava lá, presa ao pão e ouvindo as coisas que estavam se passando lá em cima do brejo.
um dia ela viu a mãe dela dizendo que estava nos últimos momentos da vida dela e que ela estava partindo desta vida. E a mãe dela disse: menina Inger, você foi tão má a vida inteira. A única coisa que eu gostaria de pedir nesses últimos momentos da minha vida é que você possa, onde você estiver, permitir que o Senhor sonde o seu coração, que te conheça e que você possa se arrepender. Naquele momento, o coração da menina foi tocado e ela começou a chorar. E aí ela se arrependeu, pediu perdão a Deus e reconheceu que ela havia sido arrogante e cruel. Então o Senhor, que sonda todos os corações, naquele momento reconheceu, viu que realmente Inger havia se arrependido e a perdoou. Então diz a lenda que depois disso Inger se transformou num passarinho que voltou à terra, e toda vez que ela tinha que comer, que ela sentia fome, ela encontrava um pedaço de pão, ela comia metade do pedaço de pão e deixava o outro pedaço de pão para os outros passarinhos. E foi assim que aquela menina cruel, que era a Inger, foi transformada pela misericórdia de Deus num passarinho. E dizem que ele viveu sempre compartilhando o pão que ele recebia com os seus outros colegas passarinhos. Bom, é só uma história, né? É uma história sobre compaixão. É uma história que povoou a minha infância. A minha mãe sempre me dizia que a gente tinha que ser misericordiosa, que a gente tinha que ter compaixão, que não podia ser arrogante, porque o Senhor conhecia o nosso coração. E eu cresci acreditando nessa história. Então, de qualquer forma, hoje nós temos, graças a Deus, a Bíblia que nos esclarece e nos fala de um outro tipo de misericórdia, a misericórdia real, a misericórdia que Jesus Cristo teve por nós naquela cruz, ao morrer e ressuscitar. Que o Senhor possa habitar a nossa vida, que Ele possa sondar realmente os nossos corações, e que nós possamos ter intimidade com Deus suficiente para, no momento oportuno, pedir a Ele que nos sonde e que nós possamos ser transformados. Então é isso. Eu deixo meu abraço fraternal, o abraço de ursa e a palavra de ordem, né? Que é saudades.